O Via Justiça e os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Nossos convidados de hoje, o juiz auxiliar Wilson Almeida Benevides, da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a defensora pública Marta Juliana Marques Rosado Ferraz, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Doutora Marta, quais são as principais situações jurídicas em que a conciliação se mostra eficaz? Na área de família, nas questões, nos conflitos de vizinhança, é muito eficaz. Algumas ações cíveis também, mas assim, onde eu vejo mais presente são nas questões, nos conflitos familiares e nos conflitos de vizinhança. É onde eu vejo, e também no consumidor também. O Via Justiça ouviu o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que hoje atua como magistrado conciliador, Márcio Aristeu Monteiro de Barros, sobre o papel da conciliação na justiça brasileira. Vamos ouvi-lo. A importância maior da conciliação é encerrar o conflito com a composição das partes. Isso é o que é importante. Você, ao invés de demandar eternamente, demorar recurso para cá, recurso para lá, você conscientemente, juntamente com a parte contrária, põe fim ao conflito. Conciliação é o caminho ideal para o judiciário hoje, não, doutor Wilson? É verdade. E estatisticamente, analisando os números das centrais, que são a estrutura existente hoje, e dos centros, que são a nova estrutura, a gente vê que em família o tribunal consegue chegar a entre 70% e 80% a composição entre partes presentes. Vamos considerar assim, de todos aqueles. Quando as duas partes comparecem à audiência, o índice de conciliação chega a 80%, ou às vezes ultrapassa. Um número muito bom. Um número excelente. Né? Um número excelente. Então esse é o caminho, porque a demanda ela é crescente, numa proporção em que a estrutura do judiciário não acompanha, o que cria uma defasagem que gera esse congestionamento que a gente tem hoje. E a conciliação vem a dar uma vazão muito grande nesse conflito. Além de tudo, vem aquela questão da paz social, que é o principal. Doutora Marta, qual é a validade jurídica dos acordos obtidos por meio da conciliação ou da mediação? Aquele acordo vira um título executivo que pode ser executado. E aí, se houver descumprimento daquele acordo, aí pode-se levar ao judiciário outra vez para se fazer cumprir coercitivamente. Eu queria a diferença entre mediação e conciliação. Há diferença. Parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Não é. Você quer falar, doutora? Posso falar. Eu costumo falar assim, que a mediação é o ideal a ser atingido, né? A conciliação seria o meio do caminho, porque as duas são meios de composição de litígio amigável que é auxiliado por um terceiro. Nas duas, tanto na conciliação como na mediação, vai ter um terceiro auxiliando a composição, né? Para acabar com o conflito. Só que na conciliação, esse terceiro, ele induz, assim, ele participa, ele interfere, ele pode falar de consequências jurídicas. Então, ele está ali, né, propondo acordo e está visando o acordo na conciliação. As partes estão ali, os três estão visando a um acordo. Na mediação não é o acordo necessariamente. Na mediação o que se tenta é fazer com que as pessoas dialoguem. Um entenda o que o outro está fazendo, um se coloque no lugar do outro. Tanto que a pacificação na mediação ela é muito maior. E esse terceiro que auxilia, ele quase não fala. Ele só usa técnicas para as pessoas conversarem. A senhora disse que a pacificação é maior na mediação? Na mediação. Mas a mediação pode não ter acordo? Pode não ter, existe a possibilidade de não ter acordo, mas a conciliação também pode não ter acordo. As duas se usam técnicas e nas duas podem não ter acordo. Mas na mediação a pessoa vai ter, ela vai mais profundo na questão que ela está tratando, sem interferência externa. Ela vai entender realmente aonde ela está e o que o outro está falando. Doutor Wilson. E uma coisa interessante, só queria colocar, é que já foi comprovado estatisticamente, o doutor Wilson sabe disso, que todas as pessoas que passaram por um processo de mediação e não chegaram a um acordo, elas se tornaram pessoas melhores. Então elas ficaram mais abertas a resolverem os conflitos dela lá fora. Por isso que eu falo que essa pacificação, num sentido muito mais amplo da sociedade, ela aprende a conversar. Ela aprende a entender qual que é o lugar dela e qual que é o lugar do outro. Mas como que os mediadores, os conciliadores são preparados para isso? Tem um limite de atuação em relação a eles, não tem, doutor Wilson? Aí, novamente, eu trago ao palco aqui a Resolução 125. Ela traz tanto um programa de treinamento do conciliador, que tem uma carga horária menor, e como o programa de treinamento do mediador, que tem uma carga horária mais avançada. E exige, inclusive, um estágio
para que se tenha a qualificação adequada para trabalhar como mediador. A decisão se o processo vai para a conciliação ou para a mediação é do magistrado. Processos mais complexos, com soluções mais complexas, tendem a ser encaminhados para a mediação, que é um processo que tem uma duração demorada. Ele pode ter uma ou mais sessões, enquanto a conciliação, num primeiro momento, a gente prevê uma só sessão de conciliação, não havendo acordo, necessitando de alguma diligência, pode até ser adiada, mas a conciliação é um processo complexo e a mediação é um processo simples. Mas é possível resolver tudo de uma vez na conciliação, doutora Marta? É possível colocar tudo no acordo. Agora, falar que as partes vão sair super satisfeitas, nem sempre. Mas muito mais satisfeita do que uma imposição de uma sentença judicial. Isso com então certeza. O grau de satisfação do usuário não é tão 100%? Da conciliação é muito maior do que a sentença judicial, porque na sentença judicial o que acontece? Um terceiro impõe a decisão para as partes. Então elas são obrigadas a cumprir aquilo lá, porque um terceiro, na conciliação, elas chegaram a um acordo. Um acordo que nem sempre elas estão, assim, elas não têm um alcance, às vezes, assim, né, por exemplo, o pai, eu pago pensão, o pai fala assim, não, eu vou pagar a pensão, eu tenho que pagar a pensão, mas ele não está totalmente consciente dos deveres dele enquanto pai. E na mediação, essa consciência entra mais forte, porque ele passa a olhar a coisa mais profundamente através do diálogo, tanto que, como o Dr. Wilson falou, a mediação, ela requer, às vezes, 7, 8 sessões de mediação, não é uma coisa rápida como a conciliação. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.